Bom dia, crianças! Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre produção de texto, tipos de texto. E nós vamos falar hoje sobre entrevista, tá? Que é um tipo de texto. E normalmente a entrevista possui uma característica de uma introdução, possui a característica de ter duas pessoas conversando, tá? Um título. A entrevista ela é publicada normalmente em revistas, jornais, sites, tá bom? Então nós vamos começar hoje com a entrevista sobre o autor Ziraldo, o autor do livro Menino Maluquinho. Abra um livro na página 18. Na página 18, está dizendo assim: entrevista com Ziraldo. Eu não vou ler a entrevista para a gente não perder tempo, tá? Mas eu vou explicar agora todas as questões envolvidas com essa entrevista. Vamos abrir o nosso livro na página 19, por dentro do texto. Converse com os colegas e com o professor. Que lembrança Ziraldo tem do desenho e do ato de desenhar durante a infância? Por que Ziraldo começou a desenhar histórias em quadrinhos? A letra A e a B dessa primeira questão vocês vão realizar no caderno, tá bom? E aí embaixo vem o significado de entrevista. Número 2, qual o assunto principal dessa entrevista? O que a entrevista vai falar? Onde a entrevista foi publicada? Ziraldo sempre desenhou desde a infância. O que fez começar a escrever? Então, o que mudou na vida dele para ele começar? Ao invés de desenhar, ele começar a escrever. Como ele percebeu que poderia escrever para crianças? O que fez ele entender que poderia escrever para crianças? Página 20. Quem Ziraldo encontrou no ano em que participou da entrevista? O que essa pessoa levou para Ziraldo? Segundo Ziraldo, o que acontece quando o leitor encontra um autor de sua infância? Aí agora vocês vão ver 3 livros de Ziraldo e vão marcar a opção correta em relação ao livro da letra A, B e C. Combinado? Página 21. Na página 21, tem aí também uma explicação sobre as partes da entrevista, do texto, do tipo de texto entrevista. Sublinhe no texto o título da entrevista e circule a introdução. Então, vão sublinhar lá no início o título e circular a introdução. Marque a alternativa correta. Letra A, que tipo de informação a introdução traz? B, qual é a principal função da introdução na entrevista? 10. Qual o nome da entrevistadora? Qual o nome do entrevistado? Por que está escrito crescer antes das perguntas feitas a Ziraldo? Em que data foi publicada a entrevista? Olha, a data é muito importante numa entrevista, porque é através dela que a pessoa vai ter a noção de quando foi publicada essa entrevista, esse tipo de texto. Elabore uma pergunta que você gostaria de fazer a Ziraldo se fosse entrevistá-lo e se fosse jornalista, quem você gostaria de entrevistar e por quê? Tá bom, gente? Então, esse tipo de texto é um tipo de texto fácil, porque vem com perguntas e respostas. Mas qualquer dúvida, não deixem de me perguntar, ok? Se cuidem e até a aula de amanhã.